UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve corintianos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter e setorista de Corinthians, o Iago Rodá. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro, tudo certo? Já aproveitar aqui para mandar um abraço para quem nos acompanha. Chegamos a mais uma edição do podcast UOL Corinthians. É sempre uma alegria gravar aqui às terças-feiras e debater os assuntos da semana com a torcida do Corinthians. É isso aí, a gente sempre tem tido polêmicas para debater, muitas vezes polêmicas que não envolvem necessariamente o que acontece dentro das quatro linhas. E essa semana, infelizmente, a gente tem mais uma, né? E antes da gente falar de futebol, vamos passar rapidinho por isso, que o Corinthians anunciou a saída, né, do seu gerente de comunicação, o Márvio dos Anjos. Na verdade, foi um pedido do Márvio para sair por causa daquela velha história que a gente já viu acontecendo tantas vezes no futebol, né? A torcida encontrou posts antigos em redes sociais de brincadeira dele, né, zoando o Corinthians, entre aspas. A torcida soube que ele era, né, na vida pessoal, torcedor do Flamengo. Explica um pouco para a gente o que aconteceu aí, Iago. Já é a segunda polêmica consecutiva envolvendo a torcida ligar alguém do Corinthians com outro clube, né? Já teve o episódio do Jô da Chuteira Verde, e esse um pouquinho diferente, envolvendo aí um cara dos bastidores, um cara da comunicação do clube, mas passou muito pelo fato da torcida descobrir, podemos dizer assim, que ele era torcedor do Flamengo, né? Exato, Pedro. Infelizmente, é mais um caso que foge do futebol, é mais uma polêmica criada pelo Corinthians, que vem das redes sociais e que ganha força muito grande, sobretudo nas organizadas. Foi esse caso da saída do Márvio. No domingo, o Flamengo jogou na Neoquímica Arena contra o Fluminense, já que o Maracanã estava impossibilitado de ser utilizado por conta da Copa América. E em comum acordo do Corinthians com a CBF, o Corinthians cedeu amigavelmente, digamos assim, a Neoquímica Arena ao Flamengo. O Flamengo não pagou um aluguel ao Corinthians, mas isso já havia sido combinado antes do Campeonato Brasileiro, que em situações como essa, os clubes não pagariam aluguel. Foi o que o Corinthians fez. O Flamengo pagou os custos da operação lá da Neoquímica Arena, que não é barato, custa mais de R$500 mil para fazer um jogo lá naquele estádio, é caro, o Flamengo pagou isso. Só que a torcida do Corinthians, em meio à crise financeira e à crise de futebol, a crise do futebol que o clube passa, ficou ensandecida em ver uma bandeira do Flamengo ali no mastro de escanteio, em ver o Flamengo jogando sem o Corinthians receber nada em troca, e começou a procurar coisa e começou a se revoltar contra a diretoria. Eis que alguém lembrou, alguém teve a ideia, digamos assim, de lembrar que o Márvio, gerente de comunicação do Corinthians, na gestão do Duílio, que trabalha ali no departamento de comunicação, marketing, inovação, que tem o Colagrossi como superintendente, mas é um cargo importantíssimo dentro da estrutura do Corinthians, gerente de comunicação. Alguém lembrou que o Márvio lá era flamenguista, que não era corintiano, e começou a resgatar tweet antigo dele, e acharam um monte de coisa lá do Márvio fazendo brincadeira com alguns episódios do Corinthians, comentando coisas sobre o clube de uma maneira negativa, e a torcida ficou ensandecida com isso, não gostou, achou um desrespeito e começou a pedir a cabeça a cabeça do Márvio para o Duílio, né? Ligaram para o Duílio, foram até o Parque São Jorge, subiram hashtag, puxaram toda a ficha do Márvio enquanto jornalista, e aí acabou que, por conta de toda essa pressão, ontem o Márvio sentou com o Duílio, com o Colagrossi, entregou o cargo à diretoria, o Corinthians aceitou,
Então, portanto, ele não trabalha mais no clube por conta de toda essa repercussão. Agora, em meio a tudo isso, eu acho que foi um grande erro da torcida do Corinthians você mandar um profissional embora porque simplesmente ele não torce para o Corinthians. O Marvel, assim como qualquer outro profissional que está lá dentro pelo que ele faz no trabalho dele, no dia a dia dele. E não porque torce para o Corinthians. O time do Corinthians não é formado por corintianos, o clube do Corinthians não é formado por trabalhadores corintianos. Certamente, lá, palmeirenses, são paulinos, santistas, flamenguistas, enfim, pessoas que nem gostam de futebol, que trabalham lá e exercem muito bem o seu papel. E tem um outro ponto que eu acho relevante ainda nessa situação, que é o seguinte: no ano passado, nas eleições presidenciais do Corinthians, debatia-se a todo momento a necessidade da criação de cargos técnicos, né? Você pegar um profissional que era respaldado no mercado para assumir determinada função no clube, já que uma das reclamações da torcida era de que esses cargos eram entregues a amigos dos conselheiros, eram trocas políticas. E eu acho que o Duílio fez exatamente isso. Foi buscar o Colagrossi, que também não é corintiano, foi buscar o Marvel, que não é corintiano, foi buscar o Wesley, diretor financeiro do Corinthians. Esse sim é corintiano, mas é um cara respaldado também no mercado pelo que ele já fez na profissão, e montou essa tal equipe. Aí agora, num momento ruim do time, porque o Flamengo jogou lá, a torcida faz todo esse oba-oba em cima do Marvel, o cara pede demissão. Eu não vi como algo positivo para o Corinthians não, Pedro. É uma coisa que só acontece no futebol, né, Iago? A gente não consegue nem imaginar, por exemplo, o cara trabalha na Coca-Cola e aí os caras descobrem no Facebook dele que ele gosta de tomar Pepsi, aí o cara vai demitir. Ou sei lá, o cara trabalha no McDonald's e aí os caras descobrem que ele tá indo almoçar no Burger King, o cara é demitido. Isso não acontece fora do futebol, né? Isso é uma coisa de forma que alguma. É um traço do futebol e é um pouco de extremismo, né? É um pouco de extremismo, a gente já viu acontecer em vários clubes. No São Paulo, eu me lembro que na gestão do Leco, sim, pediram a demissão do Alexandre Pássaro, que cuidava do futebol, porque ele não seria São Paulino. Enfim, já vi isso acontecer diversas vezes. É uma coisa, um assunto no qual o futebol parece que não evolui, né? Cara, não evolui. Um traço desse fanatismo, desse extremismo exacerbado, não contribui em nada para o clube e não contribui em nada para o desenvolvimento do futebol, cara. Eu acho que assim, a diretoria do Corinthians mais uma vez cedeu. É que nesse caso o Marvel que pediu demissão, né? Mas cedeu a pressão externa da torcida de uma forma. Assim, é uma pressão que se desenha baseado em nada, assim. Pô, e daí que o cara não é corintiano? Você acha que todo mundo que trabalha lá no CT Joaquim Grava é corintiano, sócio da Gaviões, da Camisa 12, igual o pessoal da organizada? Com certeza não. O que tem que levar em conta é o profissionalismo do cara e o que ele pode entregar ali para você. Infelizmente, isso acontece no Corinthians, eu acho que a gente vai ver acontecendo em outros vários clubes. No São Paulo acontece, no Palmeiras acontece, no Santos acontece, e isso não agrega nada a ninguém. Sim, eu concordo com você. E é isso aí, acho que é mais uma polêmica, de certa forma, vazia. E vamos para o intervalo aqui, na volta vamos começar a falar um pouco de futebol. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians. A gente vinha falando aí sobre a polêmica que envolveu a saída do gerente de comunicação do Corinthians, o Marvel dos Anjos, que acabou
É aquela velha história que a gente conhece no futebol, a torcida achar posts antigos em redes sociais que mostram que o profissional não era corintiano, torcia para outro time, houve aí todo um ambiente de pressão e, infelizmente, né, ele e o Corinthians acabaram cedendo e ele acabou deixando o Corinthians. Mas vamos virar um pouco o assunto aqui para falar um pouco de futebol, né? Pouco antes da gente começar a gravação, o Iago estava me mostrando aqui o aproveitamento do Silvinho nesse começo do Corinthians. E eu fiquei um pouco assustado, né? O Iago, o aproveitamento não é bom. Na verdade, está bem longe de ser bom, né? Não, o aproveitamento do Silvinho no comando técnico do Corinthians hoje certamente deixaria o Corinthians rebaixado para a Série B no ano que vem. É de 36% após os 11 jogos, e aí eu tô contando também os 2 jogos da Copa do Brasil, que o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense e empatou. São 11 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Isso me dá um aproveitamento aí de 36%. E com 36% no Campeonato Brasileiro, a queda é praticamente inevitável. Pois é praticamente inevitável. Nesse começo de brasileiro ainda tem times com aproveitamento pior do que esse, né? Na verdade, Grêmio, Chapecoense, Cuiabá, São Paulo, Sport, América, mas tradicionalmente, né, no final da competição, esse é um aproveitamento de rebaixamento. Isso está sendo observado pela diretoria do Corinthians, e isso liga algum sinal de alerta ou é considerado aí um percalço natural desse começo de trabalho, é considerado uma etapa e por enquanto ainda não é algo observado com tanta atenção assim? Não, com certeza é observado. A diretoria do Corinthians está de olho, mas está muito longe mesmo de um sinal ser ligado ali no Parque São Jorge ou no CT Joaquim Grava, pela manutenção do cargo do Silvinho. Porque, apesar do número ser ruim, 36% dos pontos disputados, o Corinthians apresenta evolução. O pessoal que está acompanhando o Corinthians desde o Campeonato Brasileiro, fica nítido que o Corinthians está resolvendo algumas coisas. A defesa do clube no Campeonato Brasileiro sofreu 7 gols em 9 jogos e a melhor, em média, do campeonato. Esse era um problema com o Wagner Mancini. O Corinthians sofria mais de 1 gol por jogo em média, e hoje o Corinthians está sofrendo quase meio gol, 0,64 aí se eu não me engano, então é uma evolução. Então, o cargo do Silvinho está mantido, a diretoria do Corinthians sabe que o elenco é limitado, sabe que precisa, para o Corinthians ser mais competitivo, precisa trazer um meia, precisa trazer um atacante para reforçar esse elenco, e o trabalho não é visto de uma forma tão negativa quanto os números demonstram. E o curioso dessa história é que no Lyon, o primeiro e até então o único trabalho do Silvinho como treinador na carreira, o Silvinho também tinha feito 11 jogos, foi demitido após 11 jogos e o aproveitamento dele era melhor, era de 39%, quase 40% lá no clube francês. Mas o Silvinho, por conta da expectativa, né, o Lyon tinha planos ambiciosos na temporada 2019, estava na Champions League, pensava ali em pleitear o protagonismo do campeonato francês com o PSG, mas começou muito mal e o Silvinho caiu. No Corinthians o cenário é outro, né? Todo mundo sabe que o Corinthians está muito longe de disputar o Campeonato Brasileiro, a termos de ser campeão, e que o campeonato do Corinthians é esse mesmo. Hoje está em 12º na tabela, mas dificilmente vai melhorar ou piorar tanto. Então, dentro daquilo que foi projetado, o Silvinho tá na régua. No caso do Lyon, né, eu me lembro na época, acho que foi o pior começo de campeonato francês do Lyon em 24, 25 anos. Acho que isso acabou pesando muito, né? O Corinthians, talvez o torcedor fique bravo com a gente, mas é isso que você falou, o Corinthians está em 13º, eu acho que ali essa faixa entre 8º e 14º, nesse Campeonato Brasileiro, tende a ser o lugar do Corinthians, né? Tende a ser um pouquinho para cima, talvez, um pouquinho para baixo, mas é por ali que a gente deve ver o Corinthians ao longo desse Campeonato Brasileiro mesmo, né?
Com certeza. Eu chamaria essa faixa aí da tabela de G Corinthians, porque se o Corinthians fizer um campeonato muito, muito bom, vai ficar ali em sétimo, sexto. E se o Corinthians fizer um campeonato muito, muito ruim, aí ele fica ali em 16º, 15º. Talvez se fizer um campeonato péssimo, briga para não cair. Eu de verdade não vejo esse time brigando para ser rebaixado. Talvez em um momento ou outro ao longo da competição pode dar uma flertada ali com a zona de rebaixamento, mas o Corinthians está melhorando. Acertou a defesa, eu vejo um time compacto dentro de campo, eu vejo um time organizado. O problema é que as peças do elenco não são as desejadas, né? O Corinthians joga com o Jô de centroavante e não tem nenhum centroavante hoje no banco de reservas. O Corinthians tem o Gustavo Mosquito, que é a principal arma ofensiva do clube ali, da equipe, aberto pelo lado direito, e até ontem, quando chegou o Marquinhos, que estava emprestado ao Sport, não tinha nenhuma opção ali para aquele elenco. O Corinthians tem um Cantígio que está jogando ali como regente, no meio de campo, um pouco mais recuado, e não tem nenhum outro jogador com essa característica. O Corinthians tem o Fagner, que é, na minha opinião, um dos melhores laterais direitos do Brasil, e não tem um reserva. Quem joga na reserva do Fagner é o João Vitor, jogava o Bruno Mendes, que está emprestado para o Inter. Então, assim, o elenco do Corinthians é limitadíssimo, e por conta disso deve ficar aí no que a gente está chamando de G-Corinthians. Mas o trabalho do Silvinho, por incrível que pareça, mesmo com esses 36% de aproveitamento e uma eliminação já de cara na Copa do Brasil, ele é regular, não dá para fazer grandes críticas, não. Eu acho que antes que o torcedor fique bravo com a gente, acho que não tem nada de pejorativo nisso, né? O São Paulo com o Crespo, o campeão paulista, investiu bem mais em reforços e hoje está sonhando aí com uma vaguinha no tal do G Corinthians, né? Eu acho que é uma questão de expectativas realistas, né? Exato. O próprio Grêmio, que tem um elenco que eu inclusive considero o elenco do Grêmio muito melhor do que do Corinthians, ainda não venceu a lanterna do Campeonato Brasileiro. Talvez o que seja um problema para esse Corinthians é que o time vem empatando muito, né? Às vezes perde umas oportunidades de vencer seus jogos e fica no empate, como foi, por exemplo, no último fim de semana contra o Internacional, né? O Corinthians toma um gol ali que é muito contestado, busca um empate no fim da partida, mas era um jogo que, você analisando o jogo e você também analisando as situações das duas equipes na tabela, era um jogo que a torcida do Corinthians esperava comemorar os 3 pontos diante do Internacional na Neoquímica Arena. Aí você fica com empate, e desses 11 jogos o Silvinho tem 6 empates, é muita coisa. Você acha que é possível a gente dizer que o Silvinho, durante a passagem dele pela seleção, acabou contraindo a hepatite? Cara, você acredita? Eu tava pensando nisso no domingo, depois do jogo do Inter. Eu falei, caramba, o Silvinho tem muito. Porque eu vejo o time do Silvinho com muitos traços do Mano Menezes e do Tite. Sobretudo daquele Tite antes do ano sabático, lá em 2014. É um time que se defende muito bem, mas tem dificuldade para atacar. É um time que não tem um leque muito grande de variações ofensivas. E me parece bastante o empatite do Corinthians em 2013, quando, não tenho números agora, mas eu acho que empatou 19 jogos, alguma coisa assim. A diferença era que o time de 2013 vinha de um campeonato mundial e com um elenco recheado de bons jogadores, né? Só no ataque aqui, tinha o Sheik, tinha o Guerreiro, tinha o Romarinho. Poxa, hoje qualquer um desses 3 resolveria aí o problema do Corinthians. Tinha o Paulinho, tinha o Ralf, era um timaço aquele time de 2013, mas que o Tite, talvez o elenco tenha se desgastado, tal. Hoje a situação é completamente diferente, né? Um elenco que está ainda em fase de construção, a gente espera um Corinthians bem melhor no ano que vem, tá pagando as dívidas aí, mas tem esse traço sim dos empates do Tite naquela temporada. E é curioso isso da defesa, né, que você comentou, porque era uma preocupação quando o Silvinho chegou, que ele fosse tentar fazer o Corinthians jogar de uma forma ofensiva
que o elenco do Corinthians não poderia suportar, né? Mas ele conseguiu aí construir uma defesa sólida dentro aí uma coisa que já tem sido um traço do Corinthians mesmo, quase, né? Independente de técnico, o Corinthians dos últimos anos, né? Dos bons e dos maus momentos, se caracteriza por times que dão uma prioridade grande à parte defensiva, né? Verdade, Pedro. Essa é assim, a questão primordial para entender o trabalho do Silvinho, né? Quando ele chegou, o Corinthians vinha jogando com 3 zagueiros sob o comando do Wagner Mancini. O Silvinho chegou, bateu no peito e falou: não, vou jogar com uma linha de 4, porque é o sistema que eu mais domino e que eu prefiro jogar assim. Ele foi muito criticado por conta disso, mas de fato o Silvinho mostra que sabe trabalhar com esse esquema com uma linha de 4, né? Porque o Gil, jogador mais experiente ali do sistema defensivo, vinha mal e estava sendo criticado. Inclusive, ele recebeu sondagem do Flamengo, do Inter, porque estava na reserva do Corinthians, é um jogador que já passou pela seleção, e hoje o Gil voltou a ser aquele Gil que a gente lembrava da primeira passagem do Corinthians, né? É um jogador que está sempre ligado, que está vencendo todas as disputas pelo alto, que se porta como um líder dentro de campo, tá muito bem. O João Vitor, também o companheiro de zaga do Gil, tá muito bem. E o Corinthians sofreu só 7 gols nesses 11 jogos. Então, de fato, o Silvinho resgata essa identidade que o Corinthians tinha, que foi construída com o Mano Menezes em 2008 e que durou até a saída do Fábio Carille e a chegada do Thiago Nunes no ano passado, portanto aí 12 anos, ele resgata isso e vai montando um Corinthians de trás para frente, né, organizando a defesa e montando um time difícil, muito difícil mesmo de ser superado defensivamente. 7 gols em 9 jogos para um time de meio de tabela é um número muito expressivo. É isso aí, eu concordo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Iago. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou mais uma vez com a participação do nosso setorista de Corinthians, o Iago Rudá. A edição de áudio é do Amer Menegassi. A coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. É isso aí. Sigam aqui com a gente na próxima terça-feira. A gente está de volta com muito mais informação sobre o Corinthians. Valeu pela companhia e um abraço.